A igreja está dormindo. Ela canta alto, prega bonito, enche auditórios, mas está adormecida espiritualmente, anestesiada. Este vídeo é sobre isso: o silêncio do púlpito diante do pecado, a ausência da cruz nas mensagens, a frieza no altar. O que você vai ouvir aqui pode te despertar ou te escandalizar. Enquanto Cristo chora pelos templos vazios de temor a líderes ocupados com estratégias de imagem, enquanto o inferno se alarga a crentes mais preocupados com suas roupas de domingo do que com o destino eterno de suas almas. A cruz virou logotipo, a graça, um produto, o arrependimento, tabu. Paulo já avisava: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não surpreenda que Paulo escreveu estas advertências ao tempo da guerra. Se você sente que algo está errado com o que chamam de evangelho moderno, se você já chorou no silêncio porque a palavra perdeu sua unção, então ouça. Este vídeo é o seu chamado. Você é a voz que Deus quer levantar, não para acusar, mas para acender tochas em meio ao sono coletivo, para caminhar mesmo sozinho em direção ao altar esquecido. O apóstolo Paulo, escrevendo suas últimas palavras ao jovem Timóteo, não pediu métodos de crescimento, não sugeriu shows nem estratégias de marketing. Ele pediu fidelidade. Ele pediu pregação da verdade. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Redárgua, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo via, mesmo do cárcere, o veneno que se espalharia nas futuras gerações. Pregações sem cruz, fé sem renúncia, cultos sem lágrimas, doutrinas sem Cristo. Suas palavras hoje soam como ecos do céu, ou talvez como o clamor do próprio Cristo. Você vai entender neste vídeo como a igreja foi sedada. Quem colocou o sono nos olhos de Laodiceia? O que Deus fará com os que continuam brincando no altar? Você vai compreender por que a cruz desapareceu e por que aqueles que ousarem carregá-la de novo serão perseguidos até dentro da igreja. A igreja não adormeceu de uma vez. Ela foi se deitando aos poucos. Primeiro parou de falar sobre o inferno. Afastava as pessoas. Depois, silenciou sobre o pecado. Ofendia os feridos. Por fim, trocou a cruz pela autoajuda. Agradava mais. Assim, a casa de oração virou palco. O púlpito virou vitrine. E o altar virou cenário para selfies. Paulo já dizia aos coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Hoje o pecado não foi vencido. Foi reorganizado, chamado de fraqueza, disfarçado de liberdade. A queda já não é queda, é fase. E o arrependimento foi trocado pela aceitação. Mas Deus não mudou. Sua santidade ainda consome. Sua cruz ainda exige. Seu chamado ainda clama. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. A igreja moderna quis o céu sem renúncia. Trocou o pão da vida por entretenimento de domingo. Tem cultos lotados e corações vazios. Tem fogo no palco, mas gelo no altar. Paulo, em suas cartas, alertava: por que não me propus saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado? Hoje,
O Cristo crucificado foi substituído pelo Cristo motivador. O Cristo que ajuda a vencer no mercado. O Cristo que alimenta o ego. Mas onde está o homem de dores? Onde está o cordeiro que carregou tua culpa? A cruz foi esquecida, porque ela dói, ela confronta, ela exige. E a igreja moderna quer conforto. Mas não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Não há graça sem sangue. A cruz não é um ornamento. É uma forca. É o lugar onde o velho homem morre. Mas muitos querem pendurar a cruz no pescoço e manter o pecado no coração. A cruz incomoda, porque ela mostra que você não é bom, que seus esforços são trapos, que a sua justiça é podre e que só há um caminho: se render, sangrar, morrer e nascer de novo. Mas hoje os altares pregam autoestima, enquanto a cruz clama por arrependimento. As igrejas estão cheias de pessoas motivadas, mas nunca regeneradas. Gente que aplaude a cruz, mas nunca se ajoelhou diante dela. Paulo gritava aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz que não mata o pecador, também não salva. E esse talvez seja o maior engano da nossa geração. Achar que pode seguir Jesus sem carregar o que ele carregou. A igreja moderna adormeceu porque abandonou o centro. E tudo que perde o centro, desaba. A cruz é o centro. Se ela for esquecida, o que sobra é apenas um clube moral com música e microfone. Mas ainda há uma chance. Ainda há uma cruz real, ainda manchada, ainda pesada, ainda viva. E ela não quer ser pendurada, mas abraçada. A coisa mais assustadora que pode acontecer a uma igreja não é o escândalo moral, não é a perda de membros, nem mesmo a perseguição. É o Espírito Santo se retirar e ninguém perceber. Isso já aconteceu. A fumaça sobe, a banda toca, os slides estão prontos, mas o Espírito já partiu. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Hoje temos estratégia, temos branding, temos estrutura, mas temos presença. Jesus não foi tirado dos púlpitos, mas foi vestido com outra roupagem, mais leve, mais vendável, mais palatável. Ele ainda é mencionado, ainda é cantado, mas já não é obedecido, nem temido. O novo evangelho é suave. Promete céu sem renúncia, promete bênção sem quebrantamento, graça sem cruz. Paulo via esse perigo e dizia aos romanos: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Mas o evangelho de hoje omite a severidade. Oferece doçura para almas doentes, motivação enquanto o inferno engole multidões. Esse novo evangelho seduz, porque não confronta, não exige, não fere, não chama de volta ao altar. Ele acomoda, embala, embriaga, e o povo adormece, sorrindo. Hoje fala-se mais de autoestima do que de santidade, mais de sucesso do que de salvação, mais de prosperidade do que de pureza. Mas o verdadeiro evangelho é afiado. Ele separa, ele corta, ele expõe, e só depois cura. Ele diz: você é pecador, você precisa morrer, você precisa nascer de novo. Mas isso não lota auditórios. Por isso o novo evangelho retira o sangue, remove o arrependimento, reformula a cruz
E o que sobra? Uma mensagem confortável. Um Cristo domesticado. Um evangelho sem poder. Paulo escreveu aos Gálatas: se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Cristo não veio massagear o ego. Ele veio quebrar o orgulho. Mas os púlpitos de hoje elogiam o ego e deixam o orgulho intacto. O pecador sai do culto motivado, mas ainda escravo, ainda cego, ainda perdido. O novo evangelho é popular, porque é leve, mas a verdade nunca foi popular, e a cruz nunca foi leve. A única mensagem que salva ainda é escandalosa, ainda é sangrenta, ainda exige tudo. Cristo não prometeu aplauso, prometeu perseguição, prometeu guerra, prometeu vida eterna após a morte. Mas ninguém quer morrer. Por isso, o novo evangelho cresce, porém, o reino esfria. E Paulo escrevia com dor aos crentes: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eles estão lá, cantam com força, erguem as mãos, fazem stories, dizem glória com voz firme, mas por dentro estão vazios. São os adormecidos no meio da multidão. Parecem vivos, mas morreram há muito tempo. E ninguém percebeu, nem eles mesmos. Paulo já havia dito: examina-te a ti mesmo. Hoje, há multidões que sabem cantar, mas não sabem orar. Sabem decorar versículos, mas nunca se quebraram diante da cruz. Sabem se mover no culto, mas não ouvem mais o Espírito. Estão adormecidos, com os olhos abertos, mas o coração fechado. Com os lábios em louvor, mas a alma em silêncio. Em meio à multidão anestesiada, há corações que ainda choram, olhos que ainda queimam, almas que ainda ouvem o sussurro de Deus no meio do barulho. Esses são os despertos, os que não se contentam com o culto bonito, nem com o evangelho diluído. Eles andam inquietos, não conseguem mais fingir, porque a verdade os alcançou, e agora grita por dentro. Paulo sabia disso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Romanos 12, 2. Se você chegou até aqui, é porque sua alma ainda reage. Seu espírito ainda pulsa. Você ainda tem fome da presença real. Não da performance, mas do fogo. Deus está despertando os poucos, não os populares, não os aplaudidos, mas os fiéis. Aqueles que escolheram carregar a cruz, mesmo que isso custe tudo. Paulo escrevia no fim da vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O tempo da mornidão está acabando. A linha entre o verdadeiro e o falso está ficando visível. E os que ouvirem esse chamado serão perseguidos, mas também carregados pela glória. A igreja precisa de homens e mulheres que o mundo não pode corromper, que o inferno não pode calar. Talvez Deus esteja te chamando agora, não para ser mais um, mas para ser resposta, para ser altar vivo no meio das ruínas, para ser voz no deserto, tocha no meio do sono. Você não precisa ser famoso, precisa ser fiel.
não precisa ser seguido. Precisa ser quebrado. Não precisa ser entendido. Precisa ser encontrado no lugar secreto, onde Deus levanta os que Ele vai usar. E se você sente isso queimando em você agora, não resista. Porque os despertos serão os últimos a falar antes que a porta se feche. E quando ela se fechar, que você esteja do lado de dentro, com a lâmpada acesa e o coração ardendo. Se essa mensagem te confrontou, se você sente que foi Deus falando com você, então não volte ao sono. Inscreva-se no canal. Comente o que Deus falou com você neste vídeo. Compartilhe com quem ainda está dormindo.